Então, vamos lá, começando então mais um Café Donas do Tempo, falando então sobre o tema hoje, qual é o segredo da felicidade? Primeiro, antes de falar, para quem não me conhece, vou me apresentando aqui. Meu nome é Jurema Guedes, sou coach de alta performance feminina da empresa Tempo da Mulher e minha missão, que sempre eu trago aqui para vocês, ajudar as mulheres a despertarem os seus potenciais e a usarem o tempo, que o tempo é vida, ao seu favor, a olharem para a vida com mais tranquilidade e resolver e conseguir resultados realizando seus sonhos e metas com menos esforço e mais tranquilidade. E eu trabalho com os processos de coaching individuais e também com processos envolvendo a programação neurolinguística e nos meus cursos que eu promovo para as mulheres. Isso! Então, como agora nós estamos aí em andamento, o nosso curso, que é o Desafio Agora é a Hora, Novos Hábitos, Nova Vida, a gente está aí Ontem nós tivemos uma aula ao vivo com as alunas, fazendo uma retomada do processo, a gente faz 30 dias nesse desafio de acompanhamento e criação de novos hábitos para uma nova vida. Então, é um processo que a gente trabalha uma mentalidade fortalecedora, desenvolvendo os hábitos, criando novos hábitos, mudando hábitos indesejados. Enfim, a gente faz essa movimentação com a mulherada num grupo forte em que a gente leva práticas de programação neurolinguística, a gente faz várias atividades que são diariamente enviadas e trabalhadas com as mulheres. E temos aqui já algumas alunas aí, né, gurias? Juntas aqui todas as quartas-feiras de manhã, algumas também assistem depois. Então, espero que aproveitem muito esse café da manhã de hoje e vamos então falar sobre o nosso tema. E aí, qual é o segredo da felicidade, gurias? Então eu quero que coloque aqui para mim. A responsabilidade da felicidade está na mão de quem aí? Quem? Quem é a pessoa responsável pela nossa felicidade? Quem é? Quem é que responde aí? Quem é que é responsável pela minha felicidade? A Nelma disse, cada uma. A Nelma disse, eu. Isso mesmo. Isso, a Jana disse, nossa, eu sou. Isso. Eu sou. Cada uma é responsável pela sua felicidade. Nós mesmos, Gabriel disse. Isso, a Isabel. Nossa, é. Porque a gente às vezes coloca no outro a responsabilidade da minha felicidade, né? Mas nós somos responsáveis pela nossa felicidade, por sermos felizes. E aí a gente às vezes olha pro outro, porque o outro não me faz feliz. Não é verdade? Mas quem é responsável pela nossa felicidade é a gente mesmo. E é o nosso pensamento, são os nossos pensamentos, é a maneira como a gente olha o mundo, as nossas crenças e os nossos sabotadores internos, como a gente às vezes trabalha nos nossos treinamentos, nos nossos processos, é que nos determinam o quanto a gente vai também poder se permitir ser feliz, se permitir olhar a vida com outros olhos, né? E aí, então, hoje eu vou trazer aqui para vocês umas histórias, gurias. Eu trouxe histórias em que eu aqui, olha, nossa, eu vim no insight de ontem para hoje aqui, só para ver fluindo. Acho que eu tinha outras ideias para trazer e eu digo, nossa, como apareceram mensagens para mim dizendo o que eu poderia falar. E aí, então, eu trouxe aqui, ó, 3 histórias. Vou contar a primeira para vocês, tá bom? Quem é que gosta de história, diz eu aí. E essas histórias vão trazer vários conceitos para a gente trabalhar aqui e para entender o que a gente pode aprender para ser mais feliz, tá? Quem é que gosta de história aí? Diz aí. A Nelma, eu? Isso, vamos lá. A Ju também. Muito bom. A Simone também. Acho que todo mundo, né? A gente começa a imaginar e aí a gente começa a visualizar aquela história e se entrar na história. E aí a gente vai entender então um pouco
dessas situações que eu vou trazer sobre felicidade para vocês. A Jana também gostou, a Isabel também, a Denise também, que bom. Então vamos lá. A história é o seguinte, temos 3 histórias, tá? A primeira é de um filme do Poder Além da Vida, tá? Até eu gravei ontem um vídeo, entreguei lá para minha parceira Realize. Eu faço parceria com uma empresa, quem é empreendedor aqui que quiser fazer parcerias com divulgação dos seus trabalhos e projetos, a Realize Reconstruindo Mentes é uma empresa parceira, depois eu vou botar lá no meu descrição do meu vídeo. Realize, ela é uma parceira de empreendedores, empreendedoras que querem levar os seus negócios adiante. E aí eu faço vídeos quinzenais para Realize. Hoje vai entrar um vídeo lá que vai falar, eu vou falar essa história aqui, mas vocês aqui já estão ganhando de primeira mão, viu só? Uma das histórias é a que eu estou contando lá no vídeo. Então, O Poder Além da Vida traz esse filme maravilhoso, vocês precisam assistir, tá? É um filme que está no YouTube, ele é bem antigo, mas ele é um filme até o nome está dizendo poder, né? Ele é muito poderoso, ele traz muitas mensagens, eu já assisti 2 vezes e ainda quero assistir mais, porque cada vez que a gente olha, a gente vê várias mensagens bem importantes pra gente. E esse filme ele traz assim, ó, é a história de um atleta e do seu mentor, tá? E aí o que acontece? O atleta, ele passa por várias dificuldades e vários aprendizados com esse mentor. O mentor traz para ele muitas reflexões sobre a vida dele, sobre o autoconhecimento, para ele começar a olhar melhor a vida dele e identificar várias maneiras de cuidar até dessa mentalidade dele, desse pensamento dele que muitas vezes leva ele para se auto-sabotar, né? Para levar ele para um caminho mais difícil, e o mestre ajuda ele a entender e a olhar para a vida de uma maneira diferente, e que ele acaba evoluindo, e quando vê, ele tá lá ele tá no auge do seu poder para poder ter mais resultados na vida dele. É sensacional. E isso, vale a pena a Lu assistir novamente. A Lu disse que já assistiu. Então, o mestre teve um momento em que ele convida o rapaz e diz assim: eu vejo que hoje tu está preparado para conhecer e para me acompanhar e conhecer um lugar em que eu vou te mostrar, um lugar que eu quero te mostrar, e tu tá preparado para conhecer. E aí o rapaz disse: nossa, que legal, que coisa boa, então vamos lá. E aí então marcaram, e no dia seguinte eles foram para essa jornada. E aí o mestre então conduzindo ele, e eles passaram 3 horas caminhando, era uma caminhada longa e tal, e aí eles caminhavam e passaram assim, se descontraíram, conversando, retomando conceitos, retomando orientações, enfim, foi uma caminhada cansativa, mas que levou eles a se distraírem naquele momento. E aí, chegando, assim, passando 3 horas já, o rapaz disse para ele: mas nós não vamos chegar nunca nesse lugar? E aí ele disse: sim, já estamos chegando, é aqui no topo da montanha. E então, chegando no topo da montanha, aí o mestre: pronto, chegamos. E aí ele: mas tu me trouxe aqui para ver a vista? Sim, a vista aqui é bonita, mas é isso? E aí o rapaz disse assim para ele, né? E aí ele disse: não, eu não te trouxe para ver a vista, é para tu ver aqui, isso aqui que tá no teu pé. Aí ele olha pro pé dele assim, tem uma pedra. Aí ele olha pra pedra e pega a pedra. Tá, mas essa pedra aqui? Tu me trouxe aqui para ver essa pedra? Achava que era algo maravilhoso que tu ia me contar, que tu ia me dizer, que eu ia aprender. E aí o mestre disse para ele: mas durante todo o caminho tu viu algo maravilhoso. E aí ele parou, pensou, e aí percebeu: nossa, sim, a felicidade está no caminho. E não,
A felicidade está na jornada. Tem essa frase, em vez de no caminho. A felicidade está na jornada e não no destino. Então a felicidade está no caminho, já troquei a palavra, mas é a mesma coisa. E ele falou no filme, está na jornada. Então o que é isso? O que essa mensagem do filme nos trouxe? Que muitas vezes a gente quer olhar, a gente olha só lá para onde a gente quer chegar e esquece de olhar para o nosso passo a passo, para a nossa caminhada, olhar os nossos aprendizados, celebrar as nossas pequenas conquistas. E aí isso nos traz também, se a gente fica muito focado só em chegar lá e olhar o resultado, a gente acaba ficando preocupada. A gente fica com aquela preocupação, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir alcançar tudo isso? Será que isso é demais não é demais para mim? E fica colocando muitos pensamentos focados lá no final. Lá no final. Tu colocou uma meta para ti, tu começa a olhar lá no final. E aí esquece de cuidar o teu dia a dia, de curtir as pessoas que estão à tua volta, de curtir a tua vida naquele momento presente. Porque o filme ele trata muito disso, de a gente olhar o aqui e agora. O aqui e agora é eu estou aqui conversando com vocês, me dedicando palavras com vocês, e vocês estão aí me ouvindo, se dedicando nesse momento presente. Né? E aí o que acontece? Às vezes a gente fica perdida, buscando, fica com ansiedade, coração palpitando, nervosa, porque fica com até pensamentos. Aí é a mente, né, buscando lá, eu não tô confiando que isso vai dar certo. Nossa, vai dar errado. Nossa. Ou, sei lá, sabe quando a gente fica com aquela sensação? Bom dia, Karen, seja bem-vinda. A Judete, bom dia. Então é isso. Então, um dos segredos da felicidade é esse, que o mestre lá colocou para ele. Busca olhar para a tua jornada. E não, porque às vezes a gente não reconhece aquilo que a gente evoluiu, a gente não reconhece pequenas ações. Por isso que eu trago muito lá no nosso desafio Agora é a Hora para as gurias. Vamos celebrar a cada semana. A gente tá toda semana, todo sábado, a gente tem um momento da celebração dentro do desafio. Que é o quê? Olhar, aprender a exercitar nossa mente para que a gente saiba olhar as coisas boas, aquilo que a gente fez de bom. Porque a gente às vezes esquece de olhar as coisas que a gente fez de bom. E esquece, e fica pensando só no que a gente tem de errado, ou só nas falhas que vão dar lá na frente. Né? Entendeu? Quem é que gostou dessa história aí já me diz. Tiraram bastante reflexões? Diz sim ou não? Primeira história. Agora tem uma outra, muito legal. Essa aqui é nova. Eu não li o livro, mas eu ouvi a história dessa segunda, é de um livro, tá? Eu vou querer ler esse livro, que é um livro antigo, e eu até quero ler. A história agora que eu vou contar é do livro O Alquimista, do Paulo Coelho, tá? Aqui, ó, a Judete disse que sim, a Simone também, que bom. Então, guardaram o nome do filme lá, né? Depois eu até vou colocar lá no meu descritivo. E a Ju, amar a nossa jornada. Isso mesmo, Ju. Porque aí a gente... antes de entrar no próxima história, um ponto bom de reforçar aqui é o seguinte. A gente precisa também olhar pro momento presente. E isso faz tu ficar mais calma. Que nem eu falei no vídeo da Realize que eu gravei. Quando tu fica focando muito só lá no futuro, olhando só lá no futuro, além de te trazer felicidade, tu olhar a jornada, vai te trazer mais calma se tu olhar para o teu momento presente e valorizar esse momento, entendeu? Então, sempre quando tu estiver fazendo ações, tu vai ver, bom, eu tenho que realizar tal coisa para atingir o meu objetivo. Olha para o teu objetivo, que é importante olhar, é importante planejar, a gente não pode deixar de olhar lá para frente, com certeza. Só que a gente procura respirar fundo. Estou aqui agora, aquilo vai acontecer lá, vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas o que eu estou fazendo hoje para chegar lá? E valoriza esses pequenos passos,
certo? É isso. Porque a gente precisa sim olhar para o futuro, claro, porque senão não vai ter resultado. Precisa planejar, mas precisa olhar para o dia a dia e valorizar o dia a dia. E respirar fundo e viver aquele momento, olhar para as pessoas que estão à tua volta, olhar para as situações, estar presente. E esta próxima história traz muito disso de uma outra maneira, eu achei muito interessante, muito legal. Essa outra história, antes de eu contar a história, compartilha com as amigas aí, tem bastante gurias que chegaram, convida as amigas para vir aqui tomar o café junto com a gente, vamos lá, fazer essa corrente do bem, todas as quartas-feiras, 7 da manhã, então manda aí pras amigas, vamos lá. E clica no coraçãozinho para ver se o Instagram chama mais pessoas. Isto, vamos lá. Então, a história do livro Alquimista do Paulo Coelho, ele conta lá dentro desse livro, tá? A história de um mercador, e ele enviou o filho dele para aprender o segredo da felicidade com um sábio, o mais sábio de todos os homens lá que existia naquela época, tá? E o rapaz, então, saiu determinado a encontrar esse sábio, saiu e ficou 40 dias no deserto, lá caminhando, até chegar no castelo, lá no alto da montanha onde vivia esse sábio. Tá? Então lá chegou o rapaz. E o rapaz chegando lá, ele achou que ia encontrar um homem muito santo, assim. Mas no fim ele era um homem comum, mas ele, naquele espaço, naquele ambiente, a sala estava assim com uma atividade bastante grande, tinha bastante pessoas, tinha pessoas entrando e saindo, mercadores entrando e saindo, uma pequena orquestra também tocando lá naquele local, a mesa farta de comida, assim, tinha bastante pratos deliciosos e tal. E o sábio conversava com todas as pessoas. E o rapaz então teve que esperar umas 2 horas para poder falar com o sábio. Olha só. E aí, o que aconteceu? O sábio, então, depois de um tempo, então, atendeu o rapaz. E aí, com toda a paciência, observou e escutou atentamente o que o rapaz queria lá, né? E o rapaz disse para ele que ele queria era saber o segredo da felicidade. E aí o sábio disse para ele, olha, eu vou te sugerir, agora eu não tenho como te falar ainda sobre isso, e aí eu vou te sugerir que tu faça uma caminhada pelo meu palácio e que volte daqui umas 2 horas, para que daí sim eu possa te dar essa resposta. Olha só. E aí ele disse para ele, mas para tu fazer essa caminhada pelo palácio, eu quero que tu leve uma colher de chá com 2 gotas de óleo e fique andando com essa colher durante tua caminhada pelo palácio. Nossa, que desafio, hein? E aí, então, enquanto isso, o rapaz pegou a colher e prontamente foi caminhar pelo palácio com a colher com 2 gotas de óleo. E aí o que aconteceu? O rapaz fez a caminhada e segurou muito firme aquela colher sem deixar cair aquelas gotas de óleo, e ele ficou exatamente carregando sem deixar nada cair. Cuidou para que aquela colher voltasse assim como o sábio pediu. Afinal, o sábio, ele era um grande sábio daquela época e tinha todas as orientações que precisavam ser feitas. E aí, ele olhou, ficando sempre com o olhar fixo na colher. E aí, chegando lá, o mestre com o sábio, ele disse, e aí então, como foi a caminhada? E aí o mestre perguntou para ele, conseguiu então observar as tapeçarias persas da minha sala de jantar, os jardins, que são lindos, maravilhosos, os pergaminhos da minha biblioteca? E aí o rapaz disse, olha, sinto muito, não, eu só fiquei cuidando da colher, eu não consegui olhar nada, eu não vi nada. E aí
Então o mestre disse para ele: bom, então, mas para que tu possa confiar em mim, tu precisa conhecer as maravilhas do meu mundo. E aí, então, eu te peço então que tu vá fazer mais uma caminhada. E agora, não precisa, se preocupe em olhar as obras de arte, se preocupe em olhar o que está à tua volta. E aí, o rapaz foi, de novo, levando a colher. E aí, mas ele não, o mestre não disse para ele que ele tinha que estar sempre cuidando da colher, certo? E aí foi fazer a caminhada, e aí olhou, curtiu as montanhas que tinham em volta do castelo, os jardins, como o sábio disse, curtiu todo a caminhada, olhou para as tapeçarias na parede e olhou para os pergaminhos, conseguiu contemplar tudo que tinha de lindo naquele castelo, né? Conseguiu contemplar tudo que tinha de lindo no castelo que o sábio tinha pedido para ele observar. E aí, chegando lá com o sábio, ele disse: então, conseguiu então contemplar e conhecer melhor a minha casa, o meu castelo? E aí o jovem disse para ele: sim, consegui. Muito lindo, adorei tudo, muito lindo. Porém, e onde estão as gotas de óleo que eu pedi te confiei, para que tu mantivesse ela contigo? Aí o rapaz, infelizmente, eu derrubei as gotas de óleo porque eu estava tão envolvido com o ambiente e eu não consegui controlar. E aí, o que essa história nos traz? O que essa história nos traz? Ela nos traz que ele ficou tão envolvido em cuidar da colher no primeiro momento, e aí ele não conseguiu contemplar o que tinha em volta. Ele ficou só focado no objetivo dele ali, que era a colher. E ele não conseguiu observar o que tinha em volta dele. E enquanto ele cuidou, ele observou o entorno, ele foi com foco no entorno dele, ele não conseguiu controlar a colher. Ele derrubou. Não é verdade? E com isso é a nossa facilidade ou não, a nossa facilidade em equilibrar as duas coisas na vida, para que a gente possa ter mais felicidade. É o quê? É olhar para o nosso momento, dos nossos resultados, das nossas metas, o que a gente quer alcançar, mas também olhar com atenção para o nosso caminho, para a nossa percepção do que está acontecendo no nosso momento presente. Então, é uma outra forma de a gente ver o nosso caminho, de não olhar somente para o futuro, não olhar somente para aquele objetivo fixo ali e não ver o que está acontecendo ao teu entorno. O que tu está tendo de ganhos? O que a vida está te trazendo? O que a vida está te mostrando que possa ser positivo naquele momento? É isso. E aí a gente fica focado em olhar. E até eu trouxe uma frase que dizia nessa história: não fique tão ocupado em fazer a sua vida que você esqueça de vivê-la. Certo? Porque é isso. Porque a gente fica focada, né? E não, o sábio, ele disse para ele depois, no final, que ele precisava era ter o equilíbrio entre o cuidado de olhar a colher e o cuidado de estar atento também às maravilhas que ele estava tendo ali a oportunidade de ver. Certo? Então é isso. É curtir a vida e olhar para a nossa vida, né? Outra frase que eu trago aqui, ó. De nada vale chegar ao futuro se não aproveitou o presente, né? É isso. E é parecida a mensagem com a outra história que eu trouxe para vocês. E aí a gente vê o quanto a gente às vezes se perde
querendo resultados, e o dia a dia, aquela construção que a gente teve, a gente não valorizou. A gente às vezes, quando eu pergunto para as minhas alunas, para as minhas mentoradas e coaches, elas às vezes não conseguem olhar e enxergar quando que eu tive um momento que eu tive de resultado e que eu fui confiante. Quando que eu fui, né? Então às vezes são coisas que tu olha assim e tu esquece de olhar as tuas pequenas vitórias. Então observa a partir de hoje as tuas pequenas vitórias, celebra essas pequenas vitórias, olha mais para o entorno da tua vida e vê o que tem de que ela está te trazendo, porque todo dia a gente pode ser feliz, é alimentar a nossa felicidade, né? Bom dia, Ana, bom dia a Rose que chegaram, a Letícia, sejam bem-vindas. Então é isso. Então os segredos da felicidade que a gente já colocou nessas duas histórias é basicamente buscar muito o equilíbrio entre a gente estar no momento presente e olhar para o nosso futuro, mas não deixar o foco só lá, buscar olhar para a nossa vida, olhar os nossos pequenos passos e valorizar a cada minuto. Cada minuto. E mais uma história para a gente fechar aqui, que é bem interessante, que traz mais um contexto de felicidade. É a terceira história que eu vou contar agora, tá? Essa terceira história é pequenininha, mas ela é bem interessante, tá? Uma jovem senhora, um jovem rapaz, ele viu uma senhora e essa senhora, ela estava na rua e aí ele perguntou para ela, o que a senhora está procurando? E aí ela disse, eu estou procurando uma agulha. E aí ele disse, tá, eu vou te ajudar a procurar essa agulha. E aí ele perguntou, mas a senhora, essa rua é tão grande, a senhora não sabe de repente perto de onde que a senhora deixou cair? Será que realmente é por aqui? E aí ela disse, não, eu deixei cair dentro de casa. E aí ele perguntou para ela, mas como assim? Por que a senhora está procurando aqui fora se a agulha estava dentro de casa? Aí ela disse, não, é porque eu estou procurando aqui fora, porque aqui está mais claro. E lá na minha casa está muito escuro. Entende? E aí, essa história, o que ela mostra pra gente? Que a felicidade, a gente muitas vezes vai buscar fora, porque às vezes tá mais claro, né? A gente vai buscar fora da nossa casa. E a nossa casa às vezes está escura, porque está triste, né? Porque deixou vir essa escuridão. Então, às vezes a gente vai buscar a felicidade fora. É claro que sim, a gente tem momentos de alegria e a gente pode sim, claro, como a música até que eu coloquei aqui, a gente tem fatores externos que nos trazem a felicidade. Claro, estarmos em contato com a família, em contato com os filhos, em contato com a vida toda, com os nossos resultados, com as nossas pequenas conquistas que eu coloquei para vocês. Mas o importante é olhar para a nossa casa interna e para que isso esteja claro, para que a gente busque clarear e trazer a luz que a gente às vezes está buscando fora. A gente está buscando fora a felicidade. E a felicidade, ela está dentro, ela pode estar dentro. E às vezes a gente está triste lá dentro, né? Então é importante a gente parar para buscar e olhar e ver, eu estou triste hoje. O que eu posso fazer para buscar essa felicidade, essa luz e clarear essa minha luz e trazer essa luz interna para dentro de mim de novo, para que eu possa brilhar de novo, certo? E a gente pode fazer esse movimento de volta e trazer essa felicidade, porque a felicidade, ela está dentro ela pode e está dentro da gente. Porque felicidade é, em relação à alegria, a gente pode até comparar felicidade
é um estado de bem-estar, é um estado constante de como eu vejo a vida e como eu me sinto a maior parte do tempo. E a alegria são momentos de contentamento. Então, mesmo eu estando feliz, estando em estado de felicidade, pode ser que eu não esteja sempre rindo, que eu não esteja sempre dando gargalhadas e tal, mas é o meu estado de felicidade. E eu posso buscar esse estado de felicidade sendo grata pelas coisas que eu já tenho, pelas coisas que eu já fiz, pelas minhas realizações, buscando momentos meus de interiorização, de meditação, de oração, certo? E buscando um tempo para mim mesma, para ti mesma. E claro, estar com quem ama também, mas importante sim é buscar olhar para essa felicidade e trazer ela de dentro, para fora, e espalhar. A Judete colocou, eu lembrei quando fui a Bom Jesus da Lapa. Lá é muito quente, tem montanhas de pedras, não chove com frequência, mas é muito verde e floridas e montanhas de pedras. Subi para contemplar e esqueci de olhar. Viu, a Judete lembrou dessa passagem da vida dela. E é importante esses pequenos momentos de alegria, eles fazem crescer a nossa felicidade no nosso dia a dia, com certeza, certo? E um outro fator importante que a gente pode ver aqui, o nosso físico, por exemplo, se tu te observar triste, tá? Com os ombros caídos, com os ombros para baixo, tu vê que tu está com o semblante, com o físico também para baixo, triste, tu pode buscar mudar a tua postura, que essa movimentação postural também acaba te trazendo mais endorfina, serotonina e vai te trazer mais bem-estar, e com isso tu vai buscar essa tua felicidade trazer à tona, certo? Então muitas vezes, se tu te percebe que tu não está feliz, não está trazendo essa alegria pro teu dia a dia e tá te deixando, os teus pensamentos estão muito focados lá no trabalho, em dificuldades, em problemas, e não focados na solução, e não tu busca internamente realinhar o teu físico, que o teu físico também transfere esse processo que vai alimentar o teu cérebro com hormônios que vão te trazer de volta a tua felicidade. Além desses outros pontos que eu falei aqui, certo? A Ju colocou lá, onde estás, onde pisava e caí, onde estás, onde pisava e caí lá de cima. Não entendi, Ju. Aqui a Ju colocou, né, que ela esqueceu de olhar as montanhas e tal, subir para contemplar e esqueci de olhar. É importante a gente, sim, como eu disse, cuidar porque a gente aproveite melhor o nosso dia, cuide melhor dos nossos pensamentos e saiba se conhecer. Saiba se conhecer. E quando se perceber triste, também não se puna por estar triste. A tristeza também é um sentimento que precisa ser sentido. Só que tu pode sim olhar para essa tristeza e aí dizer, bom, agora já passou, vamos para cima, que nem a Nelma disse, bora, bora, e vamos colocar a felicidade acima de tudo. A Judete, contemplar, ela não conseguiu escrever tudo. Isso, então, busque se olhar, se perceber porque a gente, como eu coloquei no início, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Então, se tu está depressiva, está triste, está estressada por causa da pandemia, está estressada, assim, ansiosa por estar olhando mais muito lá para o futuro, está muito ansiosa com preocupações, entende que sim, essas são preocupações que vão ser resolvidas, procura olhar para a solução disso e não focar só lá nesse problema que está acontecendo.
e olhar para e como é que tu vai resolver como é que tu vai solucionar isso, buscando quais as vezes em que tu teve facilidade de resolver situações. E olha para aquelas vezes, nossa, quais são as habilidades que eu tinha lá naquele momento. E aí então tu vê que tu teve habilidades para poder resolver. Então, se uma vez tu já conseguiu, tu vai conseguir outras vezes. Por isso é importante olhar para tua caminhada, como diz lá nas histórias. Tá bom, gurias? Então, espero que tenham aproveitado essa nossa jornada aqui, essa nossa caminhada aqui nessa reflexão sobre a felicidade, que se tenha elevado aí para vocês essa vibração de felicidade. Espero que sim. Quem é que tá mais feliz agora aí? Conta pra mim. E coloca um sorriso no rosto, porque também os fatores, claro, físicos da gente acabam fazendo mudanças, tá? Então até o sorriso, mesmo que tu não esteja triste, pega lá, ó, e faz isso aqui, certo? Esteja triste, busca sorrir. Depois, quem quiser também, mais abaixo no meu feed tem uma live do Yoga do Riso, que eu fiz com um rapaz que trabalha com o Instituto do Yoga do Riso. O riso, ele traz, mesmo que tu esteja triste, tu rindo, por nada, não precisa ter nenhuma piada, tu simplesmente coloca uma risada no teu rosto lá, ou um sorriso no rosto, tá? Aí pega aqui e faz assim, ó, tá? E aí tu traz a emoção da felicidade, ela vem vindo, tá? A alegria, naquele momento, vai fazer a felicidade surgir, tá? Vamos juntas então, todas as quartas-feiras, 7 da manhã, vamos tirar a nossa foto, nosso print, quem é que tira aí e marca lá que está feliz hoje? Vamos! Tira um print da Ju aí, com a canequinha, aí, e coloca lá nos stories, @JuremaGuedes, #Café Donas do Tempo, e coloca lá qual foi a mensagem de hoje com todas essas histórias sobre felicidade, sobre reflexões para sermos mais felizes. Coloca qual foi teu insight, tua reflexão de hoje, e também se puder ir lá no meu post, no caso aqui que eu vou salvar, da nossa live, e escreve um comentário lá para nós, dizendo como é que foi, marca as amigas para virem quarta-feira, semana que vem aqui com a gente, que juntas vamos construindo muito mais felicidade para nossa vida aqui no nosso Café Donas do Tempo. Certo? Um grande beijo e boa semana para todas. Um beijão. Tchau, tchau.